Por que assistir a um filme dos irmãos Sadieff causa ansiedade? Com esse pensamento na cabeça e pós ter assistido Marty Supreme, eu fui rever a filmografia, no caso, ver pela primeira vez, muitos dos filmes da filmografia dos irmãos Sadieff, principalmente ali o Josh, né? E eu passei a reparar que há alguns elementos que vão surgindo conforme os filmes vão passando, que ajudam a construir esse estilo de ansiedade pelo qual eles são conhecidos. E aí eu vou comentar um pouco melhor dentro desse vídeo. Oh! How would you like it if I made you cry, huh? Would you like that? No, I would not. Come on, get up. They told me I had to do this. Let's go. Let's go. What the fuck is going on out here? You all knew you asshole. You see this? I don't know this fucking guy. Desde a direção do seu primeiro filme solo ficcional, que é O Prazer em Ser Roubado, dá pra sentir uma característica sendo colocada que vai perdurar nos próximos filmes. Porque nesse primeiro filme a gente acompanha a Eleanor, que é essa personagem cleptomaníaca, essa jovem, que ela rouba o que tem vontade. Seja um disco numa loja de DVD, seja pessoas na rua. Por mais que não seja exatamente um filme que demonstra ansiedade, tem uma característica, que é a que eu disse que perdura, que é personagens falhos, questionáveis, dúbios, que tomam decisões péssimas toda vez. Parece que a próxima decisão é sempre a pior. Isso perdura também no outro filme, que é o Traga-me Alecrim, que é sobre um pai falho, e depois para Amor, Drogas e Nova York, que aqui sim a gente começa a enveredar um pouco mais pro estilo pelo qual eles viriam a se tornar conhecidos, da questão da ansiedade. Uma espécie de Requiem para um Sonho, sem aquele ar cinematográfico hollywoodiano, e com a pegada mais real e bad vibes, por assim colocar, a gente acompanha a Harley, que é essa personagem que ela tenta lidar com os dois amores da vida dela. O namorado, que não quer ver ela nem pintada de ouro, e seu amor por heroína. E enquanto ela tenta ali navegar pela vida e pela cidade de Nova York, fazendo com que o seu namorado a perdoe por algo que ela fez. Com Amor, Drogas e Nova York, a dupla de diretores começa a explorar mais um pouco a questão da alternância entre close-ups na cara dos personagens para planos abertos mais distantes, quase num tom documental, que por sua vez eu acho que serve muito também para reforçar um pouco o caráter realista que eles buscam dentro dessas histórias que eles estão contando, mas também com esse filme eles passam a trazer mais a fundo a questão de explorar o caos urbano através desses personagens que vivem à margem da sociedade com essa obsessão, com esse objetivo que eles querem tanto alcançar. E por mais que eu ache boas experimentações, colocando dessa forma, eu não gostei particularmente de nenhum desses três filmes até então citados. Nem O Prazer em Ser Roubada, o Traga-me Alecrim, o próprio Amor, Drogas em Nova York, que pelo que eu pesquisei as pessoas gostam bastante desse filme da dupla, né, do Josh e do Benny Sadieff, mas simplesmente pra mim foi meio custoso passar pelos filmes, por mais que tenham coisas interessantes ali, como eu disse, serve pra ver esses elementos que vão ser explorados mais a fundo a partir daqui mesmo. Acho que com um bom comportamento a gente vê um pouco a fórmula desse cinema de ansiedade começando a se consolidar. O Bom Comportamento é principalmente sobre o Connie, que é o irmão mais velho, que tá tentando ali conseguir arrumar um jeito de ter dinheiro para tirar o Nick, que é seu irmão mais novo, da cadeia depois que um assalto que eles fazem a um banco dar errado. A questão do protagonista complicado é mais aprofundado aqui e também segue nos próximos filmes, tanto em Joias Brutas quanto em Marty Supreme, porque eles vivem sempre no limite da situação, eles estão sempre improvisando, acham que estão no controle de tudo e ao mesmo tempo estão lutando contra tudo e todos que estão contra eles constantemente. São esses malandros, por assim colocar, que estão sempre improvisando, meio que consertando o carro conforme ele tá andando, então meio, temos sempre algum plano infalível, alguma coisa para solucionar isso daqui, e quanto mais eles tentam fazer alguma coisa, mais merda eles acabam fazendo ao longo do caminho também. E a palavra controle, eu acho que ela é o ponto-chave dentro desse cinema de ansiedade, porque vendo uma conversa recente entre o Josh Sadieff com a Chloe Zhao, ele comenta que para ele o antídoto para a ansiedade é o controle. We become a film director. You know, we literally trying to control. That's why I have anxiety disorders. So the whole the antidote to anxiety is control. Exactly. Então, dentro dos filmes dele, eu vejo meio que o inverso disso, porque são personagens que acham que estão no controle, mas na verdade não estão. Então, isso traz ansiedade na gente que está assistindo, justamente porque somos testemunhas daquilo, vemos e não temos nada que fazer porque a gente sabe que eles não têm controle algum.
E esses protagonistas são esses malandros que eles falam muito rápido, que eles agem num impulso, muita coisa no improviso, então eles sempre têm um plano genial, um plano infalível, que sempre você sabe que vai dar errado e você vai continuar acompanhando dando errado vez após vez, porque eles sempre estão tentando consertar o carro enquanto o carro tá andando, sabe? Algo nesse estilo. Então, nesse contexto todo, basicamente o filme cria uma bomba relógio que você tá vendo e você sabe que vai explodir. E não tem nada a ser feito em relação a isso. O Connie, dentro de Bom Comportamento, é um exemplo claro disso. Que esse personagem que a cada decisão que ele toma, e ele acha que ele é inteligente, ele tá no controle da situação, vai só piorando e trazendo caos, ele deixa um rastro de destruição por onde ele passa para aquelas pessoas que estão ali próximos a ele, e ele fugindo das consequências também dos seus atos, até que isso acabou alcançando. Isso também acaba acontecendo com Howard, né, de Joias Brutas, e com Marty em Marty Supreme. Mas não é somente esses personagens desprezíveis que causam ansiedade, isso vem em conjunto com a técnica que eles decidem no como contar essa história, que eu havia dito que aparece ali em Amor, Drogas e Nova York, se aprofunda em Bom Comportamento e pra mim alcança ali a lapidação mais funda com Joias Brutas. A questão da fotografia mesmo, que alterna planos fechados ali com a câmera na mão, mais tremida, de close-ups nas caras dos personagens de uma forma que, como se não tivesse um espaço para respiro, alternando com planos gerais para trazer uma falsa sensação de liberdade, então ali meio que fica nesse cabo de guerra entre fecha e abre. Não à toa, a linguagem visual de Joias Brutas serviu como referência para a criação de Divertidamente 2, para cenas em que envolvia justamente a ansiedade. Isso em conjunto com um som que vai criando camadas em cima de camadas de ruído, seja na questão dos diálogos, onde nunca parece só um diálogo, tudo parece que é muito fácil virar e ser uma discussão, então são personagens falando um em cima do outro, vira essa questão sobreposta de diálogos. What are we doing? It's going to make sense in about 2 fucking minutes. Listen to what I'm listening to. You're going to do what I tell you to do. You fucking goon, I'm telling you something good. Listen to me. Come here. Em conjunto com a trilha sonora ali, puxando os sintetizadores, que vai criando essa cacofonia constante. Então, tem a questão, o personagem fala muito rápido, toda a conversa é uma oportunidade para ele tentar encontrar uma saída, um plano, engambelar alguém, e aí vem a trilha, e vem o som diegético mesmo, é muito barulho. Isso tudo cria na gente, quanto espectador, uma sensação de sobrecarga sensorial o tempo todo. É visual, é sonora, é tudo dando errado, você fica desconfortável de estar ali, você tá preso dentro daquela situação com aquele personagem, e o filme te obriga a ficar ali. Então, em 2025, parece que é algo comum de diretores que são irmãos, que são uma dupla, que em algum momento eles vão se separar para fazer filmes separados, porque o Benny e o Josh se separaram, o Benny foi fazer O Coração de Lutador lá com The Rock, que é uma cinebiografia tão básica, tão comum, sabe? Tipo, achei tão ok, tão qualquer coisa. Ah, é o The Rock se desafiando a fazer um papel sério. Só que na minha perspectiva, o personagem ainda tem muito do The Rock dentro de si, desses personagens deles serem bons moços, de tentarem melhorar e tal. Então não é algo exatamente que eu sinto que mantém dentro da característica do cinema de ansiedade que funciona na dupla. Mas se a gente vai pro outro filme, do outro Sedf, do Josh, o Marty Supreme, tais características ainda se mantêm. O Marty Supreme é sobre o Marty Mauser, que é um malandro, um cara também, um golpista ali que se aproveita da situação das pessoas, e ele também é um jogador de tênis de mesa e ele quer se provar sendo o melhor de todos, nem que para isso ele tenha que passar os outros para trás. Eu não vou entrar em spoilers de Marty Supreme porque o filme acabou de ser lançado aqui no Brasil, mas ele é mais um desse caso, desse protagonista malandro, que fala rápido, que age por impulso, que passa os outros para trás e deixa um rastro de caos por onde ele passa. Mas é uma coisa que eu achei muito interessante nesse filme, que dá até para falar que também era presente ali nos outros, mas eu acho que esse daqui, isso é adotado pela narrativa de uma forma muito mais interessante, é a questão dele não ser o único malandro dentro dessa história. Fora que também há um outro elemento em comum dentro da filmografia ali do cinema de ansiedade, que é você acompanhar esses personagens desprezíveis que não exatamente querem saber em melhorar, em evoluir, alcançar ali
iluminação pessoal, acaba não tendo nada disso. O prazer em ser roubado, a personagem, depois de ser presa, volta a roubar, amor, drogas e Nova York. A personagem tenta ali ir embora com o namorado abandona ela. O que ela faz? Ela volta ali pra galera que fornece a droga pra ela. No bom comportamento, o Connie acaba sendo preso. No Joias Brutas, o Howard ali na aposta dele, ele ganha, mas no final das contas ele acaba sendo morto. E como eu disse, eu não vou entrar em spoiler de Marty Supreme, mas eu acho que o final desse no caso, ele seja o mais ambíguo, o mais dúbio nesse sentido pra mim, porque envolve uma questão de um choro ali do personagem, que envolve um outro choro ali dentro da cena. Só que fica naquele lugar de o quão desse choro é de felicidade, o quanto é de tristeza, o quanto é de fato ele tendo que lidar agora com as consequências dos seus atos e da vida o alcançando. Se você assistiu e entendeu o que eu quis dizer, deixa aí nos comentários e vamos trocar uma ideia em torno disso. Oh, that's interesting. I mean, I like to think of my movies as like happy about happiness and like trying to chase it and like. But that's the saddest thing. 100%. Happiness is a very sad thing, which is a strange thing to say, but because it's so haunted and fleeting. Yeah. E no final das contas, é claro que esse estilo de filme de ansiedade do Sedgwick é para causar desconforto na gente que tá vendo. E eu acho que acaba sendo muito justamente uma característica do Josh, porque, como eu disse, se a gente olha pro Benny separado fazendo o Coração de Lutador, é um filme muito mais clássico hollywoodiano dentro dessas estruturas esperadas de um filme biográfico, do que acaba sendo o Marty Supreme no final das contas. Mas talvez o ponto de equilíbrio seja os dois juntos, por exemplo, em Joias Brutas, porque o próprio Marty Supreme, por mais que eu ache um filme muito melhor do que exatamente o Coração de Lutador, eu também não acho ele no nível de um Joias Brutas. E aí eu deixo aqui a pergunta no final, você curte o estilo do Sedgwick, desse cinema que causa desconforto? Qual é o seu favorito da filmografia deles? Deixa aí nos comentários. Se você curtiu o vídeo, deixa o like pro YouTube me ajudar a entregar esse vídeo a mais pessoas. Assina o canal se você curtiu mesmo e não perder os próximos vídeos. E a gente se vê em qualquer próxima hora aí.